Agora a gente está na estação de falar sobre o sentido espiritual do olfato. E nós resolvemos chamar isso de cinta. E essa é uma parte, é a última série dos 5 sentidos. E eu considero uma das mais importantes, eu vou te explicar por quê. Porque nós somos seres corpo, alma e espírito, sendo que, possuindo uma alma, as nossas emoções, elas têm um papel primordial, fundamental, na maneira com que conduzimos a nossa vida. Então você vai conhecer pessoas que são mais emotivas do que outras. Eu não sei como você se relaciona com as suas emoções, como que você administra e governa as suas emoções. Mas eu sei alguns pontos que são comuns a todos. Eu sei, por exemplo, que as emoções elas são responsáveis por te paralisar ou te impulsionar. Você quando está feliz, está bem, está vivendo em harmonia, cara, você consegue produzir muito mais do que o normal. Não é verdade? De igual forma, da maneira oposta, quando você não está bem, você não produz absolutamente nada. Às vezes você está diante de uma grande oportunidade, por não saber lidar com essa oportunidade, enxergá-la como uma crise, você se abate pelas suas emoções, você fica paralisado diante daquilo que pode ser uma grande saída para a tua vida. As emoções são excelentes servos e péssimos patrões. O sentimento é um excelente servo e um péssimo patrão. Um péssimo senhor. As emoções estão em nós para nos permitir e não nos impedir. Elas estão em nós para que a nossa experiência com Deus e com o próximo seja mais profunda, seja mais significativa. Mas elas também podem nos poupar e nos impedir de viver grandes coisas. E a nossa vida, ela se rebaixa. Quando não sabemos lidar com as nossas emoções, parece que nós somos reduzidos à nossa função animal, de criatura. Nós temos um espírito. Nós temos um espírito. Nós somos a coroa da criação. Deus te fez segundo a sua imagem e semelhança. O primeiro e grande problema da humanidade não foi o pecado no livro de Gênesis. O grande problema da humanidade, o primeiro grande problema da humanidade foi solidão. Foi quando Deus, que na criação, nos 7 dias da criação, e tudo que Ele fez, viu Deus que era bom. Fala para mim, tudo que Deus faz é bom. Mas naquele ambiente perfeito do jardim, tinha algo que não era bom. A Bíblia fala que Deus olhou para Adão, viu ele só, e viu que isso não era bom. E eu me perguntei por quê? Porque de tudo que Deus fez, tudo perfeito, porque tudo que Deus faz é bom. De repente existia algo imperfeito no meio do perfeito. Existia algo incompleto. E eu fiquei pensando, por que Deus criou ele com essa falta? Eu falei, Deus criou ele com uma falta? Sim ou não? Eu fiquei refletindo sobre isso. E a minha conclusão foi que, como Deus criou a imagem e semelhança dele, e Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus é família, Deus é família. E Ele criou o homem segundo a sua imagem, então estava faltando alguns membros dessa família. E Ele então tira do lado de Adão e constitui Eva e faz uma família, a primeira família da face da terra. Então esse problema é resolvido. Nós vemos em 2 ocasiões na Bíblia, para que a vossa alegria seja completa. Pedi e não recebeis porque pedis mal. Pedi porque Deus quer saciar seus desejos, para que a sua alegria seja completa. Em outras palavras, existe uma maneira de viver incompleto. Faz sentido para você? Nós fomos criados para a família. E a família nos relacionamos com as nossas emoções. Beleza? Existe um propósito muito grande nisso.
voltando a falar sobre os 5 sentidos espirituais. Da mesma maneira que temos sentidos naturais, eles nos permitem interagir com o ambiente natural, os sentidos espirituais nos permitem interagir com o nosso destino, com o projeto de Deus para a nossa vida. Então, se alguma parte desses sentidos estão comprometidos, logo não poderemos desfrutar da plenitude do plano de Deus para a nossa vida nessa determinada área. Eu quero dizer para você que a sua emoção, seus sentimentos, precisam ser bem administrados, para que elas possam possibilitar você viver seu destino. Porque se você não administra bem as suas emoções, você será impedido de viver o seu destino. E eu quero ressaltar para você que o plano de Deus, ele existe um plano soberano, que a vontade e a bondade dele manifesta a todos os homens, e existe um plano que só vai acontecer na sua vida se você cooperar com ele. Nisso mora a sua autonomia e o seu direito de escolha, o seu livre-arbítrio. Então, é possível que você receba um convite de Deus para viver uma grande festa, que é a plenitude do teu chamado, do teu destino, do seu propósito. E você não corresponde a esse convite, não se arrume para comparecer a essa realidade que Deus preparou para você, a esse banquete que Ele preparou para você. Faz sentido? Estão comigo? E essa noite, eu quero te contar a história, uma história específica do apóstolo Paulo. Eu não sei se você sabe, o apóstolo Paulo ele fez 3 viagens missionárias, visitando 27 cidades. A primeira viagem missionária de Paulo, ele foi para a Ásia Menor. E ele ficou empolgado. Por quê? O apóstolo Pedro foi constituído para ser o líder da igreja de Jesus. Sobre Pedro, ele constituiu sua igreja. Ele fundou sua igreja. Então Pedro tinha o chamado de trazer Jesus para os judeus. Mas Deus levanta, suscita no apóstolo Paulo alguém chamado para trazer Jesus para os gentios. E ele é apaixonado por isso. Quero que você imagine um jovem. A Bíblia fala em Atos, na morte de Estevão, que Paulo era jovem. Após o apedrejamento, deixaram as vestes de Estevão aos pés do jovem Saulo. E após o encontro com Jesus, depois de 10 anos sendo preparado na Arábia para o ministério, ele começa a fazer viagens missionárias e cumprir a paixão da sua vida, cumprir o seu propósito, cumprir o seu ministério. E ele fica apaixonado pela Ásia. E ele fala assim, achei. Por quê? Lá não tinha sinagogas. Em todas as cidades, a palavra de Deus era lida e explicada sobre um contexto. Então a pregação de Pedro era sempre relembrar a galera das profecias de Isaías, das profecias de Joel, como em Atos, que ele faz uma exposição sobre o livro de Joel. E ali existe um grande número de conversões, cerca de 3.000 almas. Então, Pedro ele sempre usa o contexto judaico para apresentar Jesus, mostrando que Jesus foi prometido, foi planejado. Tudo aquilo foi arquitetado para aquele momento que eles estavam vivendo. Mas Paulo ele recebe uma incumbência, uma paixão, de levar aqui a verdade de Jesus para quem nunca ouviu falar, para quem nunca viveu isso. Eu não quero falar sobre a obra de Paulo, mas eu quero falar sobre a vida de Paulo, sobre o que ele viveu, como ele precisou lidar com suas próprias emoções. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então Paulo fez sua primeira viagem missionária, ele fez a sua segunda viagem missionária, e ao fim da segunda, ele decidiu voltar para a Ásia. Eu vou voltar lá para a minha área, para a minha praia, eu quero ir para lá, sou apaixonado. E a noite antes dele viajar, ele teve um sonho, na qual ele viu um homem macedônio, Atos capítulo 16, e esse homem pedia ajuda a ele no sonho. E ao invés de ele se dirigir para a Ásia, ele vai em direção à Macedônia. A Macedônia era a primeira província do Império Romano que ficava na Europa. Uma pausa nesse momento. Um simples sonho,
uma simples impressão, uma simples direção de Deus, muda completamente o curso do ministério do apóstolo Paulo. Ele ia numa direção a um continente, Ásia, e ele se vira completamente para outro continente para ir para a Europa. E ele desembarca em Troade, viaja mais 15 quilômetros até a cidade de Filipos, fundada por Filipe, pai de Alexandre o Grande. E essa era a principal cidade da Europa, do Império Romano. Era a entrada, era a porta do continente. E ele chega ali, e ele encontra com uma mulher, Lídia, e ele compartilha o evangelho com poder, trazendo libertação, salvação para aquela mulher. Ele procura a sinagoga, e não existe sinagoga ali na região de Filipe, e ele vai para o rio. Muitas vezes você procura algo em Deus, você não encontra, mas sempre existe um rio. Amém? Amém? Você não vai encontrar de repente um lugar de conforto, mas você vai encontrar um lugar de vida. E aí ele chega na cidade de Filipos, e assim que ele ministra essa mulher às margens do rio, ele é capturado e ele é linchado. E a Bíblia fala que ele apanhou até os caras cansarem de bater. Eu não sei se a gente faz ideia de uma imagem dessa, de um cenário desse, de uma circunstância dessa. Eu não sei se você tem noção do que é isso. De uma pessoa apanhar até ela cansar de bater. Eu tenho um amigo meu, eu jejuei durante 40 dias por sua conversão. E durante esse período, ele estava ali na rua do Friburguense, na festa da cerveja que tinha na Via Expressa. E ele foi cercado por vários homens. E esses homens bateram nele até cansar. E arrancaram alguns dentes da boca dele. E o que aconteceu é que durante aquele período de operação, de reconstituição da face dele, ossos, tecidos, plástica, depois daquele período doloroso de muitos dias de repouso, eu tive a oportunidade de conduzi-lo a Jesus. Ele recebeu Jesus e hoje ele é um pastor. Glória a Deus! Então, toda vez que você estiver passando uma dificuldade, pode deixar que eu jejuo para você tomar uma costa. Tô brincando. Estou brincando, mas eu quero te dar essa imagem. A imagem de alguém que apanha até a pessoa que está batendo cansar. E foi isso que aconteceu. Você imagina a condição, o estado do apóstolo Paulo. Ele não estava sozinho, ele estava com Silas. Timóteo estava junto, mas não apanhou, e Lucas também não. Então Timóteo e Lucas ficaram de fora, mas Paulo e Silas tomaram uma coça violenta. E aí, após a coça, eles despiram eles. E eles ficaram nus. Eles foram acusados, sentenciados, julgados, sem direito de defesa. Eles foram aprisionados. E eles foram colocados no cárcere interior. Imagine um grande poço, com várias camadas de grade. E eles estavam lá no calabouço. Na última, o cárcere interior era aquele lá embaixo, que recebia as fezes de todos os detentos que ficavam em cima deles. Então eles estavam numa condição onde ele tinha sido acusado, onde ele tinha sido atacado, agredido, onde ele tinha sido envergonhado, onde ele tinha sido caluniado, cuspiram neles. E eles são enviados para a pior condição possível de detenção. No meio do esgoto. E naquele mesmo dia da coça, por volta da meia-noite, ele e Silas cantavam hinos ao Senhor. Enquanto eles louvavam, os alicerces tremeram, houve um terremoto, as cadeias se romperam, e os presos começaram a fugir. Enquanto eles começaram a fugir,
estava ali o carcereiro, e ele decidiu por fim a sua vida, por causa do prejuízo de não ter cuidado bem daqueles detentos. E aí o apóstolo Paulo vai lá e compartilha, ao invés de fugir, compartilha o evangelho com ele. E ele fala, será salvo tu e a tua casa. Então o que acontece com aquele carcereiro é tão poderoso que atinge a casa dele. O que aconteceu com as cadeias? Se quebraram, se abriu, beleza? Todo mundo fugiu. O que Paulo fez? Ele continuou ali. Ele saiu, mas ele falou, não vou ficar aqui. Ficou de birra. Me prenderam errado, agora eu quero processar esse cara aí. Enfim, detalhes da história. Você já passou por uma situação dessa? Em que você foi agredido, caluniado, envergonhado, sentenciado, julgado sem direito de defesa, aprisionado. E ele viveu essa situação. Uma situação que afligiu o seu corpo, afligiu sua alma, mas porém não o seu espírito. Porque o seu espírito louvou a Deus. E aquela foi uma viagem muito importante. Eu vou te lembrar por quê. Porque não era para ele estar ali. O plano dele era para ir em outro lugar, outra direção. Mas Deus mostra um sonho para ele, dirigindo ele para estar naquele lugar. Nem sempre estar no lugar certo, na hora certa, vai te trazer uma realidade de conforto. Ele estava no lugar certo, na hora certa, e passou a pior condição da vida dele. Essa foi a 20ª cidade que Paulo visitou no seu ministério. E talvez você pudesse pensar assim, numa situação dessa. Acabou, né? 20 viagens missionárias, já fiz bastante coisa para Deus, já deu, né? Agora não tem mais jeito, vou ficar aqui, acabou minha vida. Até perspectiva se perdeu naquele momento. E ele pega, e após essa viagem, ele ainda viaja para muitas cidades da Europa. Para cerca de 7 cidades, além de Filipos. Ele continua sua viagem até que ele chega em Roma. E nessa viagem em Roma, ele fica numa prisão domiciliar. E ali ele começa a escrever cartas para todas as igrejas que ele tinha viajado, para essas 27 cidades. Ele começa a escrever para as principais igrejas estabelecidas, ele começa a escrever carta. Escreve carta aos romanos, aos filipenses, aos tessalonicenses, aos efésios. Ele começa a escrever epístolas. Ele com a ajuda de Timóteo. E aí então ele escreve uma carta especial, que é a carta de Filipenses. Eu quero ler com você Filipenses capítulo 4, versículo 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam. E agradeçam por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará o vosso coração e a sua mente em Cristo Jesus. A Bíblia fala em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Repete comigo. Veio para matar, roubar e destruir. A palavra Satanás significa inimigo, opositor. É o inimigo de nossas almas. É interessante que a Bíblia ressalta que é o inimigo de nossas almas. Não é inimigo do nosso corpo, presta atenção, e não é inimigo do nosso espírito. Então o que Paulo estava enfrentando ali era uma oposição natural, porque a área de atuação de Satanás não é no nosso corpo. Ele atua na nossa mente e no nosso coração, nos nossos pensamentos e nossos sentimentos. Esse é o campo de batalha de Satanás. E essa é a área que ele quer matar, roubar e destruir, é na sua mente e no seu coração. É aí que ele vai atuar. Ele é o inimigo da sua alma, ele não é inimigo do seu espírito e nem do seu corpo. Porque ele sabe que se ele paralisar os seus sentimentos, ele paralisa a sua vida. Ele paralisa o seu ministério.
ele paralisa a sua perspectiva, ele acaba, ele rouba a sua alegria, ele furta a sua esperança, ele aborta o seu propósito. O inimigo da sua alma. Mas Paulo aqui, ele vai escrever uma carta, lá para aquele lugar que ele teve uma grande experiência. Por volta do ano 58 depois de Cristo, ele escreve essa carta aos residentes em Filipos, os filipenses. E ele envia uma mensagem. É no capítulo 1, versículo 6 que ele diz: aquele que começou a boa obra é fiel para completar. É uma carta de esperança. É uma carta, cara, eu quero ensinar vocês a lidar com as suas emoções. Eu quero ensinar vocês a andarem blindados na sua mente e no seu coração. Existe uma estratégia para você viver em harmonia. Eu acredito que cada pessoa que está aqui essa noite sente um grande desejo de viver em harmonia, de viver um alinhamento entre o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, e viver um alinhamento na maneira com que você gerencia o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Vamos analisar o texto novamente? Não vivam preocupados com coisa alguma. Ele está falando do quê? Futuro. O que é preocupar? Pré-ocupar, se ocupar antecipadamente. Quantos de nós estamos ocupados como se a gente já estivesse vivendo um problema que ainda não veio? Porque estamos vivendo no futuro. E Paulo está dizendo, não vivam no futuro. Peça hoje. Antes sejam conhecidas vossas petições hoje. Então, hoje, Deus quer ouvir o seu coração. Hoje, Deus quer ouvir a sua petição. Hoje, Deus quer saber o que está rolando. Hoje. Não vivam no futuro. Peçam hoje. E o versículo continua. Orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradeçam por tudo que Ele já fez. Passado. Não vivam no futuro, peçam a Deus hoje, sendo gratos pelo passado. Era uma experiência que ele teve, ele tinha acabado de viajar para 20 cidades, viver grandes experiências, e ele estava ali, envergonhado, nu, tinha tomado uma coça, e ele aprende ali a não ficar se ligando no futuro. Estou doido para ir para a Ásia, mas para viver o presente, agradecendo por tudo que Deus já tinha feito nas 20 viagens anteriores, nas 20 cidades anteriores. Estão me entendendo? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o seu coração em Cristo Jesus. A sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Existe uma maneira de você ser blindado na sua mente e no seu coração. Como? Colocando o seu passado, presente e futuro em alinhamento. É assim que nós vivemos em harmonia. Então ele começa a falar sobre isso nesse ambiente. Ele sabia muito bem o que era um ambiente de privação. Ele estava preso em Roma. Ele sabia o que ele viveu em Filipos. E ele está falando sobre emoções, sobre sentimentos. Ele estava falando sobre pensamentos num contexto de detenção. Ele sabe que as emoções podem nos aprisionar. Eu não sei qual a sua condição hoje. Eu não sei se hoje você se encontra como alguém que não tem perspectiva para o futuro, achando que a sua vida já deu tudo que tinha para dar, já viveu tudo no ministério que tinha para fazer. Meu irmão, Deus ainda tem mais um continente para você. Tem alguém me ouvindo? Deus tem coisas grandes e ocultas que você não sabe. Coisas grandes e ocultas que você não sabe. Mas você precisa que as suas emoções te permitam viver os planos de Deus. Não te aprisionem. E se elas estiverem te aprisionando, Ele dá a dica. Agradecendo por tudo que Ele fez. Sendo grato por tudo que passou. Ele estava falando de algo que ele viveu ali naquela prisão. Por volta da meia-noite. Olha. Às vezes você num dia bom, meia-noite você está dormindo. Imagina o cara, num dia daquele, da surra, vergonha, acusação, sentença, injustiça, vivendo aquilo tudo, todos esses sentimentos, e ele bota a alma dele para adorar a Deus por tudo que passou, cara. E ele vive uma libertação da condição de prisão. Então a emoção não aprisiona ele,
a emoção não impede ele, mas a emoção dele permite ele adorar a Deus. A melhor maneira de viver em harmonia é equalizando bem a relação entre o passado, presente e o futuro. Não andem preocupados com o futuro, não permitam ser impulsionados, movidos e conduzidos pelas preocupações do futuro. Peçam o que precisam no presente e sejam gratos pelo passado. E ele continua no versículo 8 e 9 do capítulo 4 de Filipenses, dizendo: resumindo, amigos, o melhor que tem a se fazer, preste atenção, é encher a mente e o pensamento com as coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis. O melhor e não o pior, o belo e não o feio, coisas para elogiar e não para amaldiçoar. Põe em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Eu quero trazer uma mensagem para alguém essa noite que precisa viver em harmonia. Quem quer viver em harmonia? Encha a sua mente, enche o seu coração de coisas nobres, de coisas boas, de belo e não feio, de bênção e não maldição. Enche os seus lábios de boas declarações e você vai viver em harmonia. Essa noite Deus está chamando a nossa igreja a aprender a viver em harmonia. Essa noite Deus está trazendo uma blindagem sobre cada um de nós para viver em harmonia. Existe um caminho para a harmonia. O que você cultiva nos seus pensamentos floresce nos seus sentimentos. O que você cultiva nos seus pensamentos floresce nos seus sentimentos. O que você planta nos seus pensamentos, você colhe nos seus sentimentos. A Bíblia fala em Provérbios: quem semeia vento, colhe tempestade. Isso é uma boa ou má notícia? Depende do que você semeia. Quem semeia vento, colhe tempestade. Se você semeia ventos, brisas do amor, você vai colher tempestades de amor. Se você semeia ventos de honra, você colhe tempestades de honra. Se você semeia fofoca, você colhe tempestade de fofoca. Tudo volta. Olha que interessante. Eu tenho compartilhado com meus discípulos a respeito do que a nossa língua é um bumerangue, né? Agora, quem é intencional com a sua língua, joga o bumerangue com a expectativa de receber de volta. Eu semeei palavras boas, cadê minha colheita? Agora, quem é imprudente, nécio, e não é zeloso com suas palavras, joga palavras ao vento e esquece. E toma bumerangue na cabeça. Porque não está com expectativa de receber algo. Entendeu? Ninguém vai falar mal de alguém, já ficando assim: ih, caramba, já vai vir uma coisa mal para o meu lado. Ninguém fica assim. A pessoa, se dana. Né? Larga. Gente, o que Deus preparou para nós são planos de mal. Planos de paz e não de mal. Está todo mundo na expectativa de receber algo bom, né? Está todo mundo ligado, não quer nada mal. Os pensamentos de Deus são planos de paz e não de mal. O que Deus preparou é bom, perfeito e agradável. O que Ele tem é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nele está o sim e o amém. Eu tenho uma mensagem para alguém aqui essa noite. Quer viver em harmonia? Escolha bem os seus pensamentos e você terá blindado os seus sentimentos. Vou repetir o versículo. Filipenses 4, versículo 8. Resumindo, meus amigos, ele mastiga, cara. Ele deixa bem claro. Olha a experiência que eu tive em Filipos.
Olha o que eu vivi aí na cidade de vocês. Eu aprendi algo muito precioso, muito valioso. E eu quero resumir isso para você. O melhor que vocês têm para fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras. Fala verdadeiras. Vou tentar aqui do lado de cá, aqui, ó. O que vocês têm que fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras. Eu vou tentar de novo, vamos ver. Resumindo, meus amigos, o melhor, não uma opção, a melhor opção que vocês têm é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras. Nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, o melhor e não pior, o belo e não feio, coisas para elogiar, não amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Estamos meditando sobre os sentidos espirituais. Vemos, ouvimos, percebemos, não é isso? E nós estamos aprendendo a lidar com o que sentimos. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês, não é para vocês, em vocês harmonia. Só que ele não fala harmonia só, gente. Presta atenção, porque a Bíblia, ela é assim, imagina um chefe, cara, botando pitadas de temperos. Estão ali, cada palavra está aqui com um propósito. Olha só, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Não é harmonia, é a mais excelente harmonia. Sabe qual é a questão aqui? Eu compartilhei essa semana uma experiência que eu tive, boba, corriqueira. Lá em casa a gente está acostumado a ter esse tipo de experiência o tempo todo. Eu falei para a Isabela, a gente estava lá limpando umas coisas lá em casa. Aí ela olhou para um tênis, eu olhei para o tênis, nós dois sabíamos o que tínhamos que fazer com aquele tênis. É um tênis, vocês sabem que eu sou o cara do preto, não é isso? Acho que ninguém tem dúvida, né? Eu adoro preto. Eu amo a cor preta. Vamos colocar dessa maneira, né? Só que eu tenho um tênis azul com rosa. Mas eu amo aquele tênis, cara. Hein, Cordeiro? Eu amo aquele, é macio, sabe, é confortável. Eu me adaptei ao tênis e o tênis se adaptou a mim. E eu fiquei, cara, eu gosto daquele tênis. É assim, eu tenho uma camisa que eu boto no dia da minha folga, né? O dia que eu estou descansando, eu boto aquela camisa. Quando eu apareço com aquela camisa, as crianças já sabem. Você está de folga, papai? Que é a camisa mais confortável que eu tenho. Da mesma maneira, o dia que eu uso aquele tênis é o dia da minha folga. E eu ficava muito feliz. Só que o tênis foi gastando e gastando, e a sola vai ficando torta, né? E aí, Isabela olhou para mim, eu olhei para ela, a gente sabia que tinha que fazer com aquele tênis, tipo, chegou a hora dele ir embora. E aí eu falei, puxa, caramba, tão gostoso esse tênis. E aí eu fui, passaram-se 2 dias, eu ganhei 2 tênis. Presta atenção. Às vezes, a gente não quer abrir mão de uma condição em que a gente se acomodou, achando que a gente vai perder. Mas a grande verdade é que o que Deus tem preparado para nós é novo e muito melhor e em dobro. Essa noite eu digo para você, Deus tem dupla honra para você. Só que para você receber o novo, você tem que abrir mão do que é velho. E detalhe, aquela minha acomodação me trazia um certo nível de prejuízo, porque um tênis torto prejudica a sua maneira de caminhar, prejudica a sua coluna, sim ou não? O que Deus tem para nós nesses dias é algo novo, é algo que vai corrigir a nossa maneira de caminhar. E eu estou dizendo para você que muitos de nós nos acomodamos a vícios emocionais.
nos acomodamos, a realidade é assim mesmo. Meu irmão, não é assim mesmo. Não é para ser assim, cara. Não é para ser ruim, não é para você tolerar coisas negativas na sua vida, não é para você resvalar, escorregar nesses vícios, nessas condições, nesses discursos. Nós somos pessoas poderosas, nós somos pessoas resgatadas, remidas, sacerdotes e reis, ungidos, separados, chamados como embaixadores para desfazer as obras de Satanás. Nós fomos colocados, assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos. Nós fomos chamados para fazer as mesmas coisas que Jesus e ainda maiores. Não é para a gente se acomodar com tênis velho. Não é para você se acomodar com uma maneira de caminhar antiga, que te prejudica, que traz dor para você. Sabe o que acontece com quem tem problema na coluna? Não consegue se prostrar. Quem anda errado não consegue se humilhar. Quem anda errado não consegue adorar. Tem alguém me ouvindo? Porque tem dor nas costas. Porque está sofrendo de dores, não consegue adorar. Porque está sofrendo de dores, não consegue se humilhar. Abre mão, cara. Abre mão do que você está enchendo. Presta bem atenção, eu tenho uma mensagem para você essa noite. O que você semeia no seu pensamento, você colhe no seu sentimento. Eu li um livro chamado Líderes se servem por último. Fantástico, minha recomendação. Não é cristão, mas é todo baseado em princípios cristãos. Simon Sinek, o TED Talks mais assistido do mundo. É um livro fantástico. E nesse livro, ele fala que a nossa decisão, ela é tomada na parte do cérebro da intuição. Então, por mais racional que você seja, as suas decisões são tomadas pela tua intuição. Em outras palavras, aquilo que você sente. Então, se você pode escolher o que semear, ninguém pode escolher o que vai colher, mas você pode escolher o que vai semear. Então, se você pode escolher o que você vai pensar, você não pode escolher o que você vai sentir. Você tem que mudar aqui, ó, o que você pensa. Quando você muda o que você pensa, você muda o que você sente. Se você muda o que você sente, você vai mudar suas decisões, vai fazer melhores decisões. Estão prestando atenção? Se você muda os seus pensamentos, você vai tomar melhores decisões com seus sentimentos. E sabe o que vai acontecer? Decisões se tornam hábitos. Hábitos se tornam parte do seu caráter. E o seu caráter determina o seu destino. Onde você vai parar? Se Paulo fosse ser guiado pela vontade dele, ele ia para a Ásia, meu irmão. Mas ele falou, quero ser guiado pela voz de Deus. Ainda que seja para o olho do furacão, meu irmão. Porque se eu estou com ele, eu estou com tudo. Ele falou, não tenho, eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus. Não tenho como preciosa a minha própria vida, antes eu a dou. Deus está levantando um exército de pessoas que dão a sua vida, não dão parte, não dão melhor, pessoas que dão tudo. Deus quer tocar hoje na sua emoção. Deus quer tocar hoje nos seus sentimentos. Deus quer trazer uma nova realidade para você de harmonia. E não é utopia. Isso é uma realidade disponível para mim e para você. Eu estou sendo sincero, honesto e transparente para você. Eu sou ser humano e eu preciso de harmonia. Eu preciso de harmonia. Eu preciso fazer melhores escolhas. Eu não acerto em todas. Na verdade, eu não me sinto bom o suficiente para cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Eu não me sinto capaz. Mas eu sei que eu não preciso ser. Porque Ele capacita os escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos, porque poucos os escolhem. Eu quero escolher a melhor parte. Eu quero escolher Ele. Eu quero corresponder a isso. E eu vou depender da graça, porque na minha fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Eu estava conversando na mesa hoje, a gente riu muito hoje no almoço.
Foi mó barato a gente conversando. Um momento de muita saúde, assim, família. E eu abri meu coração e falei assim, cara, sinceramente, eu acho que existem pessoas entre nós muito melhores do que eu para cumprir esse papel aqui. Eu não me sinto nem um pouco dotado de habilidades suficientes para o tamanho da responsabilidade que eu tenho. E aí, durante aquele período de adoração, quem estava aí na ceia de manhã, no finalzinho, que a gente ficou aqui quieto na presença de Deus, só absorvendo, Deus falou tanto comigo. E eu falei, Deus, eu literalmente me sinto como Moisés. Você chamou um gago para ser um porta-voz. Chamou um gago para ser um porta-voz de Deus. E aí Moisés falou, cara, eu sou gago, sou pesado de língua. Aí Deus chama uma criança para destruir, derribar, como chamou para Jeremias. Eu não passo de uma criança. Mas aí eu lembrei de 2 Coríntios 4,7, que fala, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sabe, Deus falou comigo um dia, sonhe algo tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Porque o seu sonho não tem que ser baseado no que você pode, o seu sonho tem que ser baseado no quem eu sou. Deus é grande, então meu sonho tem que ser o tamanho de Deus, porque é Ele que opera em nós, apesar de nós. E o que eu aprendi, eu falei, Deus falou comigo, sonha algo tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que quando isso se cumprir, apenas um nome possa ser glorificado. O dia que acontecer, tudo que Deus me mostrou sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre a nossa geração, o dia que isso tudo acontecer, eu vou levantar as mãos para o céu e vou dizer assim, é Deus, cara. Toda a glória, toda a honra é só Ele. Vem dEle, é por meio dEle, é para Ele. Jesus, nesse momento, eu te exalto, Jesus. Eu te exalto porque eu não mereço, porque eu não tenho condições de nada, porque eu não tenho capacidade para nada. Eu não tenho no que me glorificar, a não ser em Cristo crucificado. Obrigado pelo teu poder que opera em nossa fraqueza. Obrigado porque você nos chama para fazer algo maior do que nós mesmos. Obrigado porque eu não posso limitar Deus, que é muito maior do que qualquer pessoa, do qualquer tempo, estação. Pai, nós queremos dedicar a nossa vida a você e não queremos nada em nós venha impedir a execução, Pai, a plenitude do cumprimento do teu chamado em nossas vidas. Jesus, é tudo sobre você. Não é sobre a minha capacidade. É sobre a tua capacidade, Pai. Eu posso ser até pecador, mas você é santo. Eu posso ser limitado, mas você é Deus. Eu posso ser pobre, cego, nu, mas você tem toda a sabedoria. A nós pertence a confusão de rosto, e você toda a sabedoria. E nós exaltamos o teu nome nesse lugar, Pai. E nós queremos apresentar essa noite. Em nome de Jesus, eu quero apresentar essa noite todo o nosso coração, toda a nossa vida, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Pai, nós queremos assumir hoje a verdade que você intercede em nós com gemidos inexprimíveis. Em nome de Jesus.